É isso aí, senhores. Mais um dia aqui de gravação, diretamente do canal do YouTube da TV Reparação Automotiva. E hoje, mais uma vez, dia de especialistas da reparação. Eu tenho desafiado um time de especialistas a saírem da sua zona de conforto. Esses caras foram desafiados e sorteados aleatoriamente. Então, tivemos aí, no vídeo anterior, Nivaldo Horágio, Paulo Souza e Luiz Fraga, onde falaram sobre atualizações das tecnologias que vieram, né, para o dia a dia da oficina mecânica, e foi uma aula. E hoje, eu acho que na hora de fazer o sorteio, alguma coisa aconteceu, porque o assunto caiu com os especialistas. Então, se vocês acharem que é marmelada, não foi não, porque eu gravei, eu coloquei lá à disposição do grupo, passou por auditoria e caiu com esses dois especialistas aí. Tá tendo a honra de falar com Carlos Maia e César Coimbra. Carlão, seja bem-vindo, Carlão. Obrigado aí pelo convite, pelo desafio. Prazer estar com você, com o César. Eu acho que... Ô, César, vamos fazer uma CPI desse sorteio aí, viu? Sei não. Né? Mas tinha muita gente boa lá no grupo de especialistas, viu? Só gente, tem muita gente boa. Só fera. E muito obrigado. E aí, César, bem-vindo aí também, meu. Obrigado de novo, Jason, Revista Reparação, pelo convite. Puta, muito feliz de estar aqui com o Carlos. E acho que, o trabalho é bem legal. O sorteio lá foi ao vivo, você mostrou lá. Com quem caísse para responder aqui o tema de hoje ia representar bem, tenho certeza. É verdade. Boa. Vamos falar então para o público aí, né? O tema de hoje é fidelização de clientes. Pois é, como é que está a tua relação com os teus clientes? Então, Carlos Maia e César aí vão ser responsáveis por nos dar aí uma direção. E é lógico, né? Nada foi ensaiado, os caras aqui tentam querer... Ô, Geizão, o que você vai falar? Como é que vai ser? Eu não respondo o WhatsApp desses caras. Você some, hoje você some, né? Eu Onde é que você some, né? Você só manda o link e some. Mas tá bom. Um abraço. E aí eu falei assim, bom, deixa agora eles que lutem. Tá certo. Mas vamos lá. Ó, eu queria começar de trás para frente, tá? Eu entendo que nós vamos falar um pouquinho aqui dos cases e das experiências que vocês têm nesse assunto, tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta logo de cara, e eu gostaria da opinião dos dois, tá? Depois vocês tiram para o ímpar, né? Porque os dois começam com C, não dá para ser por ordem alfabética, então já viu, né, meu? Mas vamos lá. Gente, cliente hoje, ele é disputado a todo instante, a todo momento, né? E quando se fala de fidelização de cliente, é algo que parece, em alguns casos, até um pouco de utopia, né? Como é que eu vou fidelizar cliente, né? E a minha pergunta de trás para frente, que eu quero fazer, é o seguinte: na experiência de vocês, qual a principal cagada, desculpa o termo, que se comete na hora de você falar que você faz fidelização? Ou seja, o maior erro que vocês falam assim, gente, esse erro, se acontece, se permanece, ou se faz constantemente, achando que está lá fidelizando, é um tiro no pé. Então, assim, primeiro a gente vai falar dos erros, das experiências que vocês já viram, e depois nós vamos partir aí para os acertos, né? Então, logo de cara, senhores, um erro grotesco que, infelizmente, com relação à fidelização de clientes, isso que acontece, né? E vocês falam assim, Geizão, isso não pode acontecer de maneira alguma. Eu vou quebrar o galho, viu? Vou começar com o Carlos primeiro. Os mais velhos, né? Depois é ele, viu, Carlão? Depois é ele, fica tranquilo. Ô, Geiso, é assim, eu acho que o maior erro, acho não, eu tenho certeza, tá? É você
omitir ou mentir para o cliente. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, você sempre tem que falar a verdade e procurar solucionar esse problema. A gente, agora nos bastidores, estavam falando sobre isso, né? Sobre as soluções que nós encontramos para reverter as insatisfações. E a principal delas é falar a verdade para o cliente. Primeiro, entender qual que é a decepção dele, né? Qual foi a insatisfação. Ter a empatia de entender esse problema, porque nós poderíamos estar do outro lado, né? E resolver o problema dele. Assim, na minha carreira, eu não vou dizer 100% das vezes, mas 99,9% das vezes eu solucionei a insatisfação do cliente. Mesmo que ele não ficasse satisfeito, mas eu dei o meu melhor e falei a verdade sempre para ele, olhando nos olhos dele, e falei, olha, mesmo que eu não consegui, eu falei, eu tentei. Eu fui até onde eu consegui e eu posso reverter com um desconto adicional numa próxima compra, te deixar um crédito, alguma solução você tem que encontrar. Então, em hipótese nenhuma, omitir para o cliente. Eu sempre falo isso para a equipe de vendas. Boa. Sempre vai ter alguém que você vai recorrer a uma instância superior, a um diretor, alguma pessoa que vai te ajudar a encontrar uma solução. Então, nunca omitir e nem mentir para o cliente. Isso é fundamental, cara. Esse é um erro assim que acaba com o seu CNPJ, acaba com o seu CPF, né? Porque acaba com a empresa e acaba com a credibilidade da empresa e com a sua credibilidade, né? Então você mata o CNPJ e o CPF. Cara. Isso você está morto no mercado. Você falou um negócio interessante que omitir também não pode acontecer, né? Porque mentir é absurdo, né? Mentir já é, né? Mas omitir, achei interessante essa, Carlos, seu ponto, né? Porque tem vezes que a gente omite, né? Com medo, né? É muito comum, né? A gente omitir, né? Ô, Geis, eu vou na mesma linha, acho que eu vou falar a mesma coisa com o Carlos, usando outras duas palavras, né? A gente tem um mantra aqui na Oficina Inteligente, né? Que se perpetua como cultura, que a gente só promete aquilo que a gente pode cumprir, né? Então, tá dentro das duas palavrinhas que ele usou, né? De mentir e omitir. Então, assim, a gente brinca que a gente fala muitos nãos para poucos sims, só que esses sims são cumpridos, tá? A ideia é cumprido com prazo, com proposta de valor, né? Com investimento, né? E outra coisa que daí o César tem por si, né? Não quebrar a expectativa, né? Acho que a gente se frustra quando a gente é quebrado uma expectativa. Então, mentir não vai quebrar a expectativa, mas omitir tem grande chance. Porque quando você não fala, vamos supor, a implantação de um RP é um processo doloroso, né? Então a gente fala para o cliente, né, que é doloroso, né? A gente não alivia o cerco, a gente não alivia a barra. A gente fala que a gente vai dar apoio para ele, a gente vai estar junto com ele, a gente vai aliviar a dor, mas a gente não omite que não vai ter dor, né? Então acho que as duas palavrinhas que a gente usa muito aqui é prometer e não criar expectativa naquilo que você não pode cumprir, né? Então, coloca a expectativa no nível médio, no nível que se atende, mas que vai ser cumprido. E daí é lógico que no finalzinho a gente tenta dar uma superada, né? Então, a gente segura algumas cartas na manga, né, para tentar superar. Mas acho que essa né? surpreender. É isso aí. Agora, você não começa a encher na bola criando um monte de expectativa e cumprir metade. Eu, inclusive, numas lives que, em 2020, né, Jason, nós fizemos muitas lives, né, devido à pandemia, e acho que foi até com você que eu fiz essa pergunta lá para o pessoal que estava assistindo. Onde era mais fácil você encantar um cliente? Ou na Disney, ou na sua oficina, ou na sua autopeças, ou no seu negócio. 90% das pessoas respondem o quê? Na Disney, né? Mas é o inverso, né? Porque a Disney, você vai lá com uma expectativa, cara, muito alta, a régua está muito, muito alta. E quando o cara vai numa autopeça, a expectativa dele está no chão, ele vai lá comprar peça. Ele não está lá esperando que ele vai ser surpreendido com super atendimento, né?
Então, aí você surpreende a pessoa, né? Porque você não está vendendo um sonho, né? Uma magia, como a Disney vende. Então, lá ele tem os detalhes da Disney, eu estudo muito Disney e tudo, que eu adoro e tento implantar esse atendimento, né? Então, é exatamente isso. Você, às vezes, né, não precisa prometer uma Disney, né? Mas quando o cara entra na autopeça, esses dias mesmo que eu estou em loja, eu estou ouvindo muitos elogios de clientes. Pô, obrigado pelo seu atendimento, pela sua consultoria. Aí eu mesmo, às vezes, vou lá, sirvo um café para o cliente e tal. O cliente fala, ué, isso aqui é uma autopeça, né? Então você surpreende a pessoa, né? Bom, nós entendemos, então, que essa questão dos erros que não podem ser cometidos, né? Então, vamos lá, no aprendizado, né, na prática, né? Primeiro, não mentir e não omitir, não criar falsa expectativa, né, César? É isso aí. E qual foi a outra que você colocou, César? Não prometeu que não dá para ser cumprido. E não prometer o que não dá para ser, que não dá para ser prometido. Como é que é? Não prometer o que não pode ser cumprido, né? Cumprido. Legal, legal. Então, ó, já tem aqui 4 dicas aqui de ouro com relação à fidelização de cliente que não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Se você faz, você para, viu, meu? Bom, César e Carlos, é o seguinte. Agora, cara, eu vou perguntar para ele, tá? Porque agora quem bota na fria agora, né? Tem que ser balanceado o negócio aqui. Agora eu só vou ouvir para aprender, tá? Tá bom, tá bom. Eu também. Ô, César, é o seguinte, quando se fala de gestão de relacionamento, fidelização de cliente, existem algumas réguas para você medir esse grau de fidelização, para você saber se o cliente realmente ele está ali com você, né? E eu entendo que muitas vezes isso é fácil você fazer em outras áreas. E no ramo automotivo, isso tem como ser feito propriamente para as oficinas mecânicas ou centros automotivos, enfim. Existe uma fórmula ou existe um modelo que é bom ser observado e ser praticado? Sim, para oficina mecânica existe um modelo que é um casadinho, né? Primeiro, quando o cliente, quando você termina o serviço, né? Então, no dia seguinte ou no mesmo momento, você pedir para ele preencher uma pesquisa de NPS, que é aquela pesquisa de 0 a 10, né? Se você indicaria a oficina para um amigo ou um familiar, tá? Tem que ser essa a pergunta, tá? Se você indicaria essa oficina, né, para um amigo ou familiar, né? Que essa pergunta parece simples, mas leva uma reflexão ampla para ele dar uma nota de 0 a 10. Então, você primeiro pergunta se o atendimento dele foi, né, satisfatório nesse momento, né? Se ele sai ali com a nota 10. Então, primeira coisa, tá? Aquele que não saiu tem que ligar, conversar por telefone, igual o Carlos falou, entender o que aconteceu com ele e reverter. Tá? E você vai tirar grandes lições aprendidas. Mas essa é a nota da NPS. Você vai descobrir se você tem muitos clientes neutros, promotores ou detratores, tá? Isso não quer dizer que esse cliente vai voltar. Vai quer dizer que você fez um serviço satisfatório, um atendimento de excelência e ele saiu satisfeito, tá? E a segunda métrica é a quantidade de vezes que esse cliente volta em uma oficina. Se ele volta no período de 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então, a quantidade de tempo, de vezes que ele volta na oficina, isso é bastante particular, tá? De oficina para oficina. Por exemplo, uma troca de óleo deveria ter uma recorrência maior, porque se troca mais óleos do carro, né? Uma oficina mecânica que arruma problemas complexos de injeção em motor, naturalmente esse cliente volta menos, tá? Uma loja de pneu que vende pneu no atacado, né, no e-commerce, esse cliente também vai para uma oportunidade quando o pneu fica careca, então ele volta a cada 50 mil quilômetros, então é mais esporádico isso, não dá para então pegar um número e falar, ó, em 5 anos o cliente tem que voltar 2 ou 3 vezes, tá? Mas a gente vê que na média, um centro automotivo, a cada 1 ano e meio, ele tem que voltar, tá? Ah, porque não é menos, né? Porque eu posso explicar um pouco mais, né?
a gente ter a pretensão de falar que o nosso cliente é fidelizado, né, é muito difícil hoje, porque o cliente, dono de um carro, o que ele faz? Para trocar óleo, ele vai rapidinho numa super troca de óleo, né? Que ele precisa pesquisar pouco, o serviço é muito commodity, né? Mas quando ele precisa arrumar um motor, uma injeção, ele vai pedir indicação, ele vai numa oficina de confiança. E quando ele vai comprar, quando ele vai precisar trocar o pneu, naturalmente ele vai na internet. Então, o cliente é seu, ele está fidelizado, mas ele também vai em outros players do mercado, tá? Então, você não espere que o cliente vai só na sua oficina, né? Para trocar o óleo, para trocar o pneu e para arrumar o motor, né? Então, existe muita informação e tem bastante gente competente e com serviços diferenciados, né? Cada um especializado na sua área. Mas você me perguntou, sendo bem objetivo, então, uma NPS e a segunda quantidade de vezes que um cliente volta na sua oficina no decorrer de um período. Para Boa. ser bem didático. Não, boa, boa. E aí você entende que esse cliente, ele está lá, né? Ele está frequentando, né, o teu ambiente, né? Você Ô, Carlos. pega o volume de clientes que você atende, vamos supor, você atendeu 100 clientes esse mês. Quantos clientes é a segunda, terceira, quarta vez que ele volta? 20, 30, 40%? Você fala, pô, tá fazendo um serviço bom. Você atendeu 100 clientes esse mês. Só 5 ou 10 você lembra de ter visto o rosto ou tá no seu sistema, você fala, meu, não tô fidelizando, tá tendo um alto giro de cliente. Sempre tô vendo cliente novo, né, na minha oficina. Pois é, pois é, pois é. Aí o pessoal fala, nossa, a oficina tá bombando, né? Mas aí é um monte de cliente novo e aquele que ele muitas vezes se relacionou não está voltando, né? Aí o trabalho é muito mais pesado, né? Ô Carlos, nós falamos aí então do que não deve ser feito, falamos agora sobre se há possibilidade de medir o grau de satisfação, né? Dentro das oficinas mecânicas, na questão de cliente satisfeito, né? E aí eu tenho uma pergunta: como é que é lidar com o cliente? Ele chega com um problema na oficina. Ele não vai para a Disney para passear, para se divertir. Ele chega lá com um abacaxi. O carro quebrou na hora que não devia, né? Ou o cara vai vender o carro, ou o cara está sem dinheiro, né? Então, sempre o carro quebra em algum desses cenários aqui, né? E como é que é lidar com um cliente e tentar fidelizar esse cliente que está lá através de uma frustração, através de um problema, Carlos? Então, isso eu converso muito com a minha equipe sobre isso, né? Que o nosso cliente ele não vai comprar sonho, mas sim pesadelos, né? Então, nós sabemos que ele não chega lá com um sorriso no rosto. Então, nós temos uma técnica que eu falo assim, como tornar um cliente desse porte como vitalício, né? Então, tem um processo que eu falo assim, tem que ter uma pré-venda eficiente, uma pré-venda eficiente, né? Isso aí, Geis, daria até um treinamento, né? Falar sobre pré-venda, venda, o pós-venda, que o César até já comentou. Se você fizer esses 3 conjuntos com eficiência, você gera uma sintonia com esse cliente. Essa sintonia gera uma confiança. E a partir que ele começa a confiar na nossa empresa, ele se torna um cliente vitalício. Então, eu costumo dizer que a venda e a fidelização de um cliente é um conjunto de competências, né? Um conjunto de estratégias e ações que nós temos que fazer durante todo o processo para encantar e fidelizar esse cliente, né? Mas isso, como o nosso tempo é curto, depois até sugiro para você, monte cursos depois, né, na revista Reparação, porque a fidelização do cliente dá um curso, né? Porque se eu for aqui de forma analítica falar todos os processos da pré-venda, todos os processos da venda, todos os processos do pós-venda, nós vamos ficar aqui 3 horas, 4 horas falando sobre isso. Então, de forma muito sintética, eu costumo usar esse conjunto de competências, né? Uma pré-venda bem eficiente, uma venda mais eficiente ainda,
e entregando aquilo que nós prometemos para o cliente, e depois uma eficiente. Esse conjunto de competências, conjunto de estratégias e ações que levam à fidelização do cliente, que eu chamo de cliente vitalício. Isso pode ser feito na Autopeças, pode ser feito na oficina mecânica. Você fez a live junto com o meu reparador, você lembra disso? O Márcio da Mecânica Romana. Aquele cara, ele tem cliente de 30 anos. Ele não pega cliente de rua, ele só pega indicação. Eu mesmo já indiquei mais de 50 clientes para ele. Ele me falou aquele dia na live, né? Então, você tendo todo esse processo, toda essa conscientização, que você está ali para entender e solucionar problemas, porque nós estamos ali para vender sonhos, né? E sim soluções. Então, você aplica esse processo, né? Esse conjunto de competências com eficiência, você fideliza seu cliente e torna ele vitalício. Cara. Mas isso aí é bem um contexto bem analítico do negócio, né? Legal, legal. Depois pode até, de uma forma mais analítica, quer dizer, isso aqui é sintético, né, o que nós estamos falando, mas depois dá até para fazer uma análise, uma live mais analítica do negócio. Ponto a cada etapa, né? Ô, Geis, o Carlos falou um negócio legal, que a gente acha que fidelização é só atender bem e ser simpático, né? Não. Tem essa premissa, né? O Carlos está falando bastante de processo, né? Dá para criar processo estruturado que todos os funcionários da empresa sigam para que tenham alta taxa de fidelização no final de todos os clientes, que você faça isso com escala. Meu, perfeito, Carlos. Então, bem bacana, né? Existe um passo a passo, existe uma estratégia, existe um processo definido, tem todo um processo. A gente gosta muito, o pessoal de oficina acha que é muito assim, né? É contratar um cara bom, colocar para ele operar e processos são coisas novas que está chegando na oficina, né? A gente está muito acostumado em oficina ter processo de reparação, né? Pega lá as ferramentas, pega material técnico, mas na parte comportamental a gente acha que não tem processo, né? A gente acha que assim, né? Só ter carisma e ser conversador. Eu e o Geiso conversamos muito sobre isso, né, Geiso? Nossos encontros aí para almoçar, ou algum evento, que o nosso setor ele investe muito na parte técnica, né? Hoje tem muita capacitação na parte técnica, muita informação. E eu vejo pouca preocupação com pessoas, né? Porque o dono do carro é pessoa, o meu atendente é pessoa, né? Eu preciso entender de pessoas. A partir do momento que o que eu falo, 100% dos meus clientes são pessoas, 100% dos meus fornecedores são pessoas, 100% da minha equipe são pessoas. Se eu entender de pessoas, eu não sei vender, eu não fidelizo, eu não entendo a dor do cliente, a dor não, a necessidade do cliente, eu não consigo entrar no mundo dele. E você só tem sucesso quando você entende realmente a parte emocional da pessoa. Então, mas peraí, é agora. Você me deu uma deixa que eu não posso deixar passar. O que está acontecendo agora? Agora, com tudo. O pessoal está robotizando o atendimento. O pessoal está robotizando o grau de satisfação quando você passa por uma situação, quando você vai no banco, quando você vai em algum local, dá sua nota, vem aquela gravaçãozinha, aparece um SMS, e eu, toda vez, vou falar da minha pessoa como cliente, quando eu recebo um negócio desse, me dá raiva. Então, deixa eu te contar até um caso que aconteceu comigo. Todo banco agora, alguns anos atrás, ele falava assim, olha, por favor, não venha na agência. Faça não sei o que pelo aplicativo, faça não sei o que pelo e-mail, faça não sei o que. Eu não quero você na agência. Não era essa a impressão que passava? Sim. É isso aí. E aí, agora, uns 6 meses atrás, me ligou um rapaz da minha conta lá, corrente da empresa, né? Olha, eu sou gerente tal, sou gerente da sua conta, tal, gostaria que você viesse aqui, quero tomar um café com você, que não sei o quê, papapá. Eu falei assim, nossa, mas o que está acontecendo? Que vocês normalmente não querem que eu vá aí?
não, é que nós sentimos que nós ficamos distante das pessoas. Então, eles estão realmente agora sentindo, principalmente os bancos mais populares, que esse público, já que é para robotizar, eles estão indo para bancos que não cobram taxas e tudo mais, então escolhendo uma tecnologia mais barata. Então, ele está fugindo dos bancos mais tradicionais, que é caro, e esse cliente estava migrando. Então, agora eles voltaram o quê? Eles querem o tete-a-tete. Tanto é que o rapaz foi lá um dia me visitar para tomar um café, me conhecer e tudo mais. Então, é perigoso. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, tá, gente? Você sabe disso, a nossa empresa é tecnológica, investe muito em tecnologia, mas como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta para você agilizar um atendimento, para você dar mais qualidade, mas em nenhum momento nós deixamos isso no automático. Inclusive, nosso e-commerce tem 3 atendentes, né? Então, tem pessoas por trás dessas máquinas, né? Ferramenta você contrata, né? Hã? Ferramenta você contrata, né? Igual você inteligente, você contrata e é quase uma commodity, né? Isso. Agora, o treinamento, igual você falou, criar os seus próprios processos e treinar sua equipe, ter uma equipe cordial, atenciosa, isso não é para qualquer um, porque dá trabalho, gera esforço. Dá trabalho, O Carlos falou um negócio muito legal, ele mirou lá em cima, eu quero ser uma Disney do meu segmento, e quando ele mira alto, pelo menos ali que a gente fala, mira na lua, né, e acerta, né, então assim, ele mirou lá na Disney, com certeza ele tá chegando ali, não vou nem falar no Hop Harry não, desculpa, no Beto Carreiro, que é fantástico, Beto Carreiro, fantástico. Mas eu tô então, no antigo, é um parque da minha época, o Parque Xangai. Parque Xangai. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. O que adianta o cara robotizar o pós-venda, né? Ele quer tudo ali. Tudo bem que eu tenho uma premissa, tá? Que eu vi uma vez de um treinamento da Renault, né? Todos diferentes, todos clientes, né? Então, você tem cliente para tudo quanto é lado. E aí, o que acontece? A pessoa você vai lá, pede alguma coisa no banco, alguma coisa assim. Depois, no final, o cara fala, avalie meu atendimento. É 0800, é reclamação, é Vivo, Claro, TIM, sei lá o que mais. No final, você tem que avaliar o atendimento. Ao meu ver, isso não cativa e não faz. Na verdade, muitas vezes, quando você utiliza esse serviço, é porque você está puto, Sim. Aconteceu alguma coisa que você ficou ali. E a correlação que eu quero fazer é a mesma coisa no atendimento dos carros que chegam nas oficinas. Então, até que ponto, e aí eu quero jogar o abacaxi para o César de novo, viu, Carlos? Até que ponto a automação do atendimento, o Carlos falou de processo, e tem gente que fala de automação, né? Ou seja, se livrar logo, a impressão que dá, entendeu? Até que ponto isso ele é eficiente, sabe, César? Eu acho que assim, eu tô com uma surpresa aqui para vocês aqui, ó. Um dos caras que conhece muito aí, ó. Opa. Grande César, grande Maia, boa noite. Tudo bom, João? Tudo bom, João? Seja bem-vindo. Esse cara é um dos especialistas também da reparação. Ele falou assim, Geizão, esse é um assunto que eu gostaria de dar um depoimento. Eu falei, ué, por que não? Entra aí, cara. O cara tem 3 centros automotivos, lidar com locadora, lidar com o público final. É quase um herói, cara. Não, mas assim, a gente não faz nada sozinho, né, Geis? É legal a gente falar disso, até quando você comentou do César, do Maia, é muito legal, porque assim, a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente tem bons parceiros de negócio que ajudam muito a gente, né, nessa questão de lidar com o dia a dia, né? Na facilidade de tratar o sistema, o fluxo de processo que a gente tem com o César, que a gente é parceiro de negócio já há longos anos já, né? Quando você tem um prestador de serviço, né, um distribuidor que está ali correndo para te entregar a peça no tempo que você precisa, porque hoje é tudo para ontem, né? Não tem essa de vamos esperar um pouquinho, né, Maia?
Não dá. Não, legal. Então, assim, eu joguei aqui uma batata quente para o César. Eu queria que você ouvisse aí a resposta dele. E aí eu vou aproveitar os 5 minutos do João aqui, Geizão. Eu vou entrar aqui, mas, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para ele também, como o cara que está ali na linha de frente, tá? Então, César, João, eu fiz uma pergunta para ele seguinte: até que ponto a automação do pós-venda, da fidelização, ela é importante? Porque nós estamos falando aqui da humanização da fidelização desse cliente, né? Entender esse cara, abraçar esse cara e ajudar ele. Mas tem muita empresa que automatiza isso. Então, eu joguei essa bucha na mão do César aí para saber que até que ponto isso é bom ou é ruim nessa relação entre oficina e dono do carro. Ó, a automação não resolve, não é ela que vai fidelizar, né? É a cordialidade, o bom atendimento, o serviço ser executado, a expectativa gerada, né? Agora, a automação ajuda a reduzir custo e tirar a impessoalidade. Então, vamos falar de um NPS, né? O cliente, você já fez tudo certinho, o cliente vai embora e você pede para ele te avaliar. Quando ele te avalia, ele sabe que tem impessoalidade. Existe ele sabe que se ele dá uma nota 0, o dono vai saber. Alguém que está supervisionando o serviço daquela oficina vai ficar sabendo. Então, você falou bem, Geiso. Normalmente, o cara que avalia NPS são duas pessoas só. Ou ele dá nota 0, ou ele dá nota 10. O neutro não avalia. Então, os melhores índices de pós-venda de uma oficina mecânica está batendo 40% hoje. Cada 100 carros que se atende, 40 avaliam. Tem 60 que não está avaliando. Que é o cara que, assim, para mim, não superou a minha expectativa, mas também não tive problema. Mas você consegue, pelo menos, a automação faz você ter uma amostragem. Agora, ela não tira o papel da avaliação qualitativa, que é o que o Maia falou. Ele falou assim, eu tive uma reclamação lá, eu conversei com o rapaz, prestei um cafezinho, depois eu dei um desconto, ou dei um cupom, mas também o elogio, tem mesmo que a gente tem que escutar, mas onde que eu acertei, quem que eu acertei, então precisa juntar o pós-venda qualitativo, que é esse que você fazer algumas entrevistas, estar em campo, junto com a massa que é grande, que é todos os clientes, né, que você deu a oportunidade de reclamar, ou ele elogiar, sem você ligar um por um. Eu tenho um case nesse caso. Quando a gente fez nosso sistema de pós-venda em 2017, 2018, né, quando a gente fez essa automação no sistema, a gente ligou para um cliente que eu sabia que tinha uma nota super alta e ele fazia. A recepcionista ligava no dia seguinte para todos os carros para saber se o carro estava em ordem e se ele foi bem atendido. Ele tinha lá 99 ponto alguma coisa de qualidade. Ele falou, César, não tem um problema. Minha recepcionista liga para os... Se entrar 100 carros na loja, ela liga para os 100 carros, tá aqui meu gráfico de satisfação, quando a gente tem problema, ela computa. Eu falei, puta, excelente, isso é uma coisa. Vamos colocar o NPS na época via SMS, né? Agora é via WhatsApp. Vamos ver o que dá? Começou a ter reclamação. Começou a ter nota baixa. Daí ele foi ligar para esses clientes, ele mesmo, o dono, ligou para esse cliente, falou, o que está acontecendo? Daí ele falou, eu sou o dono da loja, tal. O que esses caras falavam? Eu não ia ligar, reclamar para a secretária, porque eu vi a secretária, a recepcionista, conversando com o gerente, eles são amigos. Eu não ia reclamar para o gerente, para amiga dele, e nem reclamar da própria secretária para ela mesma. Então tinha que se ligar de uma pessoa impessoal, de um outro lugar, de uma central, ou daí a automação funciona, porque ele sabe que não é a própria pessoa que atendeu ele que está ligando para ele para saber. Então, entendeu que em algum momento do processo, isso funciona, mas não é isso que virou o jogo, tá? Entendi. Então, isso dá um direcionamento mais claro, é isso que você quer dizer? Dá um direcionamento e dá volume. Imagine uma troca de óleo que atende 1000 carros, isso é muito comum. Fica muito caro você ligar para 100 casos, e também você não vai conseguir pegar todos os casos, não vão te atender, o cliente não vai falar, ele não vai ter 10 minutos de conversa contigo, então você automatiza no sentido de você olhar para toda a sua carteira e atender todo mundo, mas você tem que fazer uma pesquisa qualitativa junto. Boa. Agora eu vou jogar a batata quente pro João. Aí, Carlão, tá bom, né, a conversa, né, Carlão? Tá boa. Só tô ouvindo aqui e aprendendo, cara. Bom, já que o João tá debutando aí, não vamos aliviar também, não. Você não deu
O João não tem pauta não, né? Que a gente não teve pauta, né, Carlos? Não teve. Não tenho pauta nenhuma, não, viu? Caí na fogueira aqui. Ó, o lance é o seguinte, João, o Carlos a gente conhece aí, que é um cara que foca muito, né, nessa questão de relacionamento, vendas e toda essa questão de satisfação de cliente, né, ele procura implantar isso. O César, além de implantar sistema nas oficinas, né, com toda a competência dele, do time dele, né, é o cara que tem que medir também essa relação entre a empresa. Ele ajuda a medir a relação entre as oficinas e os clientes das oficinas, e ele também trabalha na relação dele com as oficinas, né? Então ele fica ali. E, João, a minha pergunta para você é a seguinte: como é que fica essa relação entre oficina mecânica quando se tem o cliente corporativo também, ou seja, não é o dono do carro, é uma gestão de frota, é um cara que vai lá e, olha, eu tenho 5 carros, 10 carros aqui, cuida para mim, entendeu? Como é que fica essa relação de fidelização? Não, vou falar um pouquinho disso, mas assim, só reforçando o que o César falou, a questão de você trabalhar com uma automação realmente faz sentido na questão de, primeiro, você ter uma visão um pouquinho mais sem melindre do cliente, né? Acho que ele fica muito mais à vontade para falar, isso é um fato. E tem uma questão de priorização, né? Porque quando você está ali numa rotina, você tem um fluxo muito grande de usuários, quando você tem um detrator, né, quando a gente olha para o NPS, você consegue atuar nisso muito mais rápido, porque você tem essa resposta muito mais rápido do cliente, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. No cliente corporativo, o Geis, assim, o que eu acho bacana, assim, tem uma questão de maturidade dos gestores de frota com relação a esse assunto, tá? A gente vê hoje muitas empresas no mercado que já têm um sistema de avaliação dos drivers, né, dos locadores, rodando muito bem. Inclusive, eles usam isso como um critério para direcionar mais carros para as oficinas, né? Então, isso é um trabalho que eu já venho fazendo há 2 anos e eu tenho um grande cliente hoje na oficina que ele já tem um sistema todo automatizado para medir esse pós-venda dos clientes, mas a gente faz um trabalho muito focado no driver, né? O foco hoje da Victoria é assim, o driver, ele é o dono do carro, né? Ele está locando, ele está pagando, é dele, né? Então, a gente sempre, desde o início, teve muito esse zelo de garantir a satisfação, o foco no driver. E aí, consequentemente, isso chega no meu cliente, que é o gestor de frota, e ele reconhece, fala, poxa, que legal, o João está atendendo, né, o meu usuário da melhor forma possível, dando a experiência que eu gostaria de dar se eu fosse o dono da oficina, e isso se perpetua, né? Então, o que a gente vê hoje, assim, esse grande cliente que a gente tem, a gente já vem aí com semestres, com anos, com NPS aí acima de 90%, por conta dessa cultura, né? O cliente que chega na nossa oficina, o driver, ele é o cliente como outro cliente qualquer que chega na oficina, né? Inclusive mais exigente, né? Porque ele precisa do carro. Eu vejo isso por mim. O meu carro é locado pela empresa. Sim. Eu ficar com o carro 1, 2 dias é complicado. Então, realmente, o foco no drive é bem interessante. E tudo que o gestor de frota não quer é ter dor de cabeça, né? Exatamente. Com o motorista, né? Exatamente. Até um cuidado que a gente tem, mas assim, no processo do atendimento, a gente reforçar a importância dele estar dando feedback do trabalho nosso para a locadora. Sim. Então, não é uma questão, né, de falar, poxa, não avalie, não fale. Não, a gente faz questão de reforçar isso no processo de atendimento, até porque isso volta para a gente, né? O bom atendimento, a satisfação desse usuário volta para a gente depois, com mais carros que a gente acaba recebendo. E, de fato, é um modelo de atendimento, assim, a ansiedade desse drive é muito maior. A gente vê a necessidade, né? Exatamente. Nem é ansiedade, é necessidade. Então, mas aí eu tenho uma pergunta nisso daí. Então, o que você está dizendo, João? Você está cuidando do cliente do seu cliente, certo? Sim. Então, o cuidar do cliente do seu cliente faz com que
esse seu cliente, ele aumente a demanda de veículos para você, porque ele entende que você está ali trabalhando, o cara que está alugando esse carro, tá? Exato. E aí eu vou jogar mais lenha na fogueira, eu queria todo mundo discutir isso daí, né? Eu gosto da lenha na fogueira, né? E quando o Carlão, aconteceu isso com o Carlão, né? Acho que aconteceu com o Carlão. E quando esse cliente, ele tá pé da vida, né, o driver tá pé da vida com o cliente que ele tá alocando o carro, entendeu? Porque assim, aí o que acontece? Aí você não tem culpa, né? Porém, como lidar com esse tipo de situação? O ponto que eu quero chegar é esse, tá? Como é que você começa a detectar isso e você começa a ver, vai dar problema, né? Esse cara, ele vai me queimar, né? No sentido de... Né? Isso acontece, viu, Geiso? E com uma certa frequência, tá? Porque, né, são empresas que têm uma escala imensa, um volume imenso de clientes, sempre tem um outro cliente que acaba se frustrando, principalmente quando é um momento de manutenção do carro, né? Às vezes, poxa, acabei de pegar o carro e teve alguma situação inesperada, tudo, né? O que a gente faz, assim, o que a gente tenta fazer é se posicionar como um parceiro dessa empresa, né? Então, o trabalho é entender o que o cliente está passando ali, às vezes explicar, né, que, poxa, isso não é uma situação decorrente de descaso ou coisa do tipo, é um acidente, aconteceu, né, e o que a gente costuma fazer também é reportar isso para o coordenador que está em contato com a gente dessa empresa. Né, olha, esse cliente esteve aqui, eu acho interessante dar uma atenção especial para ele, porque ele está frustrado por conta disso, para que daí o fluxo natural da empresa dê sequência e consiga endereçar essa insatisfação, né? Boa. É parceria mesmo, né, João? É parceria, né? Esse é parceiro dele, né? Assim, dentro da Victoria, a gente realmente se posiciona como parceiro. Eu sou um braço seu de atendimento ao cliente. Então, em nenhum momento eu vou reforçar a insatisfação do cliente. Não, eu vou fazer o papel de amenizar, de entender. E se tiver dentro do problema que eu estou para resolver lá, resolver o quanto antes. Se não, eu vou reportar, né, para o meu cliente, para que ele dê esse atendimento especial aí para o cliente insatisfeito, né? Legal. Ô Geiso, você viu que o olhar do João como dono, que ele olha, né? Ele olha o cliente dele como cliente, né? Que é o frutista, o cliente, o usuário do carro também com olhar de atenção, como um outro cliente. E ele também falou de mim, né? Da Opção Inteligente, e o parceiro como parceiro, não como fornecedor. Quando você olha um fornecedor como parceiro, e o João é essa pessoa, né, a gente tem uma relação muitos anos de parceria, muda tudo. O João é um cara agregador que ele está colocando o fornecedor como parceiro, o cara da autopeça como parceiro, para ele fortalecer a oficina dele e os serviços. Daí ele, olhando a autopeça como parceiro, a autopeça, lógico, que atende um pouco mais rápido, dá um pouco mais de atenção, dá mais crédito, dá preferência. A gente aqui também, a gente olha quem olha para a gente como parceiro e olha como fornecedor. Muda toda essa relação quando você olha os seus fornecedores como parceiro, isso muda, e é natural do ser humano, né? O Carlos falou, né? A gente é ser humano, né? Então, a gente é um CNPJ, a gente trabalha no volume, mas quando a gente percebe que alguém está olhando a gente como parceria, alguma relação de longo prazo, ganha-ganha, a gente muda um pouco, que é o que a gente estava falando também, que a gente não falou ainda, né? Que personalização fideliza, né? Então só dei um pitaco aqui, eu vou dar mais um pitaco. João, você falou que pede, né, a indicação, né? A gente tem, por estatística aqui, quem pede a avaliação tem 3 vezes mais avaliações. 3 vezes mais. Triplica se você pede. Gente, olha que interessante. Já falei um monte também. Não, Carlão, e aí eu tenho, aí da mesma forma que o João atende terceiro, e hoje nós temos aí algumas ferramentas, né? Que, entre aspas, elas estão no meio da relação entre a oficina e a loja, né? Que são aplicativos que o cara vai lá, digita a placa, aí chega para você entregar, tal, tudo mais, né? Uhum. E muitas vezes você não sabe, ou você sabe quem pediu, mas não vê através
né, do seu nicho de clientes, veio através de um aplicativo, Sim, né? sim. Essa relação é muito semelhante com o que o João falou? Sim. Tanto é que hoje as maiores plataformas existentes nós atendemos. Inclusive, domingo agora que passou, saiu uma reportagem no Autosport sobre as plataformas e nós aparecemos ali como um fornecedor, né? A reportagem não era para falar sobre a nossa empresa, mas sim sobre a plataforma. Mas tanto é que hoje eu tenho um departamento exclusivo para atender essa plataforma. Então eu tenho 2 pessoas dedicadas que elas fazem todo o meio de campo e quando o robô falha, quando tem alguma falha entre as APIs, tem uma pessoa que vai lá e faz o manual. Então eu tenho full time 2 pessoas trabalhando só para atender as plataformas e dar a melhor qualidade possível de atendimento, entendeu? Eu não trabalho só com API, porque seria muito simples, falar, meu amigo, eu só vou te fornecer, você entra na minha API aí, o robô faz a compra, não, eu tenho pessoas que fazem um atendimento manual, para dar qualidade também para eles, porque eu tenho que também entender que o cliente dele está esperando um atendimento de excelência, e eu, como fornecedor, tenho que dar esse suporte para ele também, entendeu? Então, é o mesmo caso do João, né? Então, eu sempre Legal. falo assim, em qualquer situação, em qualquer nicho de mercado, você tem que entregar a sua melhor versão sempre, né? Então, se eu me comprometi a ter um nicho que eu vou atender, que é a plataforma, eu preciso entender essa plataforma, o nosso departamento de TI é fantástico, ele vai, entende a necessidade, faz toda a integração e sempre nós estamos entregando a melhor versão que nós podemos dar, independente de quem é o cliente. Você vai atender, você tem que ter excelência, né? Legal. Eu tenho que fazer uma pergunta para os três, aí já para os finalmente, né? Nós estamos falando muito dessa fidelização, desse encantamento, de ter parceiros, né? No começo, João, esses caras falaram qual que é a cagada para se perder cliente nessa questão de fidelização. Eu já joguei logo de início já, tá, João? Então os caras ficaram até meio, pô, Geisão, você vai começar logo dessa, né, meu? Eu falei para ele que depois a gente ia discorrer um pouquinho sobre esses assuntos e está sendo de uma maneira muito proveitosa e um aprendizado muito grande. Mas eu queria saber de você o seguinte, é importante dizer o seguinte, olha, esse cliente não é para mim, né? Quais são os sinais que vocês, como gestores, entendem que, falam assim, cara, eu não vou continuar, porque tudo que eu for fazer, ainda esse cara vai estar insatisfeito, né? Então, começando aí pelo César aí, e depois João e Carlão aí, para finalizar a nossa matéria sobre Tá fidelização de bom. clientes. Ô, Jason, existem alguns estudos para trabalhar isso, tá? Existe um negócio chamado PCI, Perfil do Cliente Ideal. Então, quem quiser estudar na internet aí, pesquisar sobre isso, existe formas de você fazer entrevista, olhar dentro da sua empresa e achar qual que é o cliente ideal, aceitável e o cara que você tem que demitir, né? Ou não aceitar, tá? O que eu posso começar falando assim, dentro do seu processo, que o Carlos falou, né? Então, assim, se você é uma oficina mecânica, quando o cliente chega, né, o carro chega, o cliente chega, você já fazer as perguntas qualificatórias, que daí pode ser várias, para você saber se esse cliente está dentro do seu perfil de cliente. Então, exemplo, existe oficina mecânica, muito claramente, ele não atende carro com mais de 10 anos de uso. Claramente, ele chega um carro com mais de 10 anos, ele fala, ó, agora, nessa primeira nota você já tomou uma nota baixa. E ele não fala isso, ele não expressa, tá? Ele olha o carro e fala, ó, esse carro já não atendo, né? Mas é um carro com mais de 10 anos, é um Gol. O Gol tem muita peça no mercado. Mas se for um carro há mais de 10 anos que tem pouca peça no mercado, porque o olhar dele é: eu vou demorar para encontrar peça, e daí eu vou dar uma frustração para o cliente, não vou ser essa pessoa, tá? Outros, olha o perfil do carro especializado, né? Então, eu atendo essa especialização, eu atendo carro com câmbio automático. Se eu já não atendo, já falo não, logo de cara, para não gerar essa frustração. Por quê?
quanto mais... Então, você não olha isso no atendimento. Daí você vai fazer um orçamento. Depois você conserta o carro e tem que me demitir no final. Custou muito caro. Expectativa lá embaixo, frustração, prejuízo, e o cara vai sair bravo. Então, você tem que colocar no seu processo, logo no começo, identificar o cliente para você não excluir ele no final, né? Não demitir ele no final. Tem que demitir ele logo no começo. E demitir, que eu falo, é assim, né? Ter gentileza, tá dentro do processo, né? É uma palavra muito dura, né? Mas assim, lá naquele momento você já mostrar para o cliente que você não é essa opção que você está procurando, tá? E muitas vezes até indicar um parceiro, um amigo, um vizinho que faz você vai solucionar ele de outra forma, tá? Então, aqui na empresa a gente faz isso e a gente vê que muitas oficinas têm esse olhar. O problema, imagina uma oficina que está com 1, 2, 3 carros ou não entrou nenhum carro. Se entrar qualquer carro, ele vai atender que ele está precisando do dinheiro. Essa é o perigo. De você falar, putz, eu escutei no grupo do WhatsApp, lá no grupo de reparadores que eu faço parte, né, que eu sou diretor, o cara perguntando assim, chegou um Fiesta com aquele câmbio, quanto que eu cobro para arrumar? O cara não sabia arrumar e estava perguntando quanto ele ia cobrar, naquele câmbio que todo mundo sabe que dá problema, porque ele estava desesperado por dinheiro. Você acha que esse cara vai atender bem, vai prestar um bom serviço? Ele estava precisando só do dinheiro. Então, Jason, acho que é isso. Aí precisa olhar o perfil de oficina. Se é uma oficina de serviço rápido, se é uma de solucionar de problema, então, problema de motor, injeção, se você é uma oficina especializada em carro importado, se você faz todos os tipos de serviço. Então, daí você tem que olhar o seu tipo. Se você é uma oficina que você cobra um preço barato, um preço reduzido, ou seu custo é um pouco mais elevado por causa dessa estrutura. Tem muitas oficinas que você trabalham das 8 da manhã até as 10 da noite. Tem uma estrutura mais pesada. Trabalho de sábado e domingo. É um pouco mais caro pela comodidade, um pouco, né? Tem uma curva também que isso faz sentido, né? Então, aquele cliente que vai às 8 horas da noite num sábado arrumar um serviço, ele tem que estar disposto a gastar um pouco mais, entendeu? Ele não pode procurar só preço. Então, é assim que você avalia ali o seu cliente ideal ou seu cliente aceitável, para você já demitir ele logo no começo e não gerar falsa expectativa. Tá bom? Então, não sei se eu fui muito claro. Não, foi legal. Eu achei muito interessante. Talvez o João consiga trazer alguns exemplos na prática, né? César, assim, eu concordo totalmente contigo, tá? Eu acho que tem duas situações, né? Tem a questão do momento de volume dentro da oficina, que muitas vezes isso, você conversando com o cliente, você já sente que pode frustrá-lo pelo tempo que você vai levar para entregar o veículo. E tem também a situação do perfil mesmo, né? Então, um determinado tipo de serviço que dentro da estrutura que a gente tem na nossa oficina, sendo Bosch, né, com todo aparato que a gente tem dentro da oficina, que você vê que o cliente ele não está buscando exatamente isso, ou pelo menos ele não está vendo o valor daquilo, né, está buscando uma outra situação, a gente normalmente já faz o direcionamento para alguém ou especializado naquele assunto, que vai oferecer uma condição financeira melhor, né, ou alguém que vai entregar num prazo mais curto. Eu acho que, só reforçando o que você falou, essa é a forma que a gente faz. E realmente, assim, a experiência que a gente tem de no passado, querer abraçar tudo, né, ou trazer todos os perfis de clientes, ela frustra, né, tanto o cliente quanto a gente, porque a gente vê depois que a gente não teve ali a capacidade de atender o desejo dele, né? A maior frustração é isso, você vê que, poxa, o orçamento ficou muito acima, ou demorou demais, e isso é frustrante para a gente também, né? Boa, então eu entendo que no processo de demitir cliente, existe em alguma etapa, isso tem que ser feito. O grande X da questão é detectar isso rapidamente, pela experiência e pelo momento que cada um vive, né? Então, eu também entendo que o cara está lá perguntando do câmbio Power Shift, né? Ele nem sabe mexer, mas ele está no momento que, pelo amor de Deus, que entra esse carro, né? Aqui dentro eu me viram, né? Mas aí mal sabe ele que é um tiro no pé, e o João colocou muito bem, né? É você entender qual esse momento que a oficina vive, porque a oficina cheia também não significa que
né? Beleza, né? Tá tudo bem, não vou demitir nada, cai para dentro que a gente resolve, né? E não é assim muitas vezes também, né? Então, isso que é pior. Carlão, e aí, Carlão? Olha, Geis, eu tenho uma filosofia que é o seguinte: a partir do momento que eu sei vender valor, eu não me preocupo com o preço. E tem clientes que vão na nossa rede procurar preço. Mas aí, os nossos consultores estão preparados para vender os valores, os diferenciais da nossa empresa. Então, eu nem demito o cliente, eles pedem demissão. Ah, não, está muito caro, eu vou em outro lugar. E muitas das vezes, eles depois voltam para a nossa empresa, né? Porque eles só compraram preço, eles não compraram parceria, eles não compraram confiança, eles não compraram uma garantia expressa. Um fabricante que deu um problema numa peça vai lá e resolve o problema dele. Então, a partir do momento que você vende valor, o preço passa a ser insignificante. E aí fica uma seleção natural. Então, aqueles que... eu não preciso chegar a demitir um cliente, você entendeu? Então, eles mesmos se demitem, porque às vezes eles não compram o meu valor, eu não consigo vender valor para todo mundo, né? Mas a grande maioria dos nossos clientes compra os nossos valores. Então, dificilmente eu demito um cliente, né? E quando ele quer se demitir, depois de um tempinho ele volta lá, manda o currículo de novo, pô, tem uma vaguinha aí e tal, e volta, entendeu? Então é natural isso, gente. Entendeu? Viu, Maia? Até assim, concordando contigo, acho que o ponto é você não mudar a sua essência, né? A sua... Não pode. Isso não pode. A sua cultura, a sua forma de trabalhar para mudar muito o seu jeito para atender o cliente, né? E aí, naturalmente, o cliente vai buscar o que mais se encaixa ali com o perfil dele, né? Eu vou até dar um exemplo. Eu fui gerente de uma indústria de peças de transmissão e eu fabricava um produto, eu fabricava as engrenagens de caixa de redução de Toyota Bandeirantes. Então, na época, tinha 3 fornecedores: a demontadora, nós e um concorrente. E nós dominávamos o mercado no Brasil. E o nosso concorrente começou a fazer loucuras. Então, ele falava assim: olha, eu faço para você... A tabela de preço era assim: eu te dou mais 5% em cima do que a empresa tal está fazendo. Ele não tinha tabela de preço, ele trabalhava com a minha tabela e dava mais 5%. E um distribuidor da Bahia, uma vez, insistiu num pedido grande lá, de, sei lá, dava 4, 5 mil peças, um valor agregado grande. E eu fiz questão de pegar um avião, eu fui pessoalmente lá no cliente e falei assim: olha, eu vim aqui te dar um conselho. Você vai comprar quantas mil peças? Acho que umas 3, 4 mil. Eu falei assim: triplica esse pedido. Triplica esse pedido. Ele vai te fazer esse preço? Triplica. Sabe por quê? Porque esse cara vai quebrar e daqui a alguns meses você vai estar na mão da concessionária ou na minha mão, né? Então, eu tenho que mostrar para o cliente que toda a estrutura que eu tenho tem um custo. Tudo que eu estou oferecendo para ele de diferente tem um custo, tem um valor, né? Então, eu não posso simplesmente fugir da nossa origem, né? Como você falou, perder nossa identidade e começar a vender só peça. É o que eu falo para os nossos vendedores. Nós não somos vendedores de peça, nós solucionamos problemas, né? Nós estamos aqui para encontrar soluções para os nossos clientes. Sim. Que vender peça, um monte de gente vende. Nós não, nós somos diferentes. Então, aí, Geis, é uma seleção natural. Então, quem está com a nossa empresa, ele já conhece esse valor, então, dificilmente eu tenho que demitir um cliente, né? Sabe onde, complementando, trazendo sabe onde a gente realmente fideliza um cliente? Quando o cara tem um problema, reclama para a empresa, você vai lá e resolve o problema dele. É isso. A maioria dá desculpa, oficina mecânica, né? Muitas dão desculpa, joga o problema pro fornecedor da peça ou para outra coisa e não resolve. Se você resolve, daí sim você fidelizou.
né? Eu lembro bem o case da Apple, né? Quando a Apple começou, né? Que era 10 vezes mais caro que um celular normal, né? E a Apple tem um produto chamado Apple Care, né? Que você paga um seguro, né? Esse Apple Care, você vai lá com o celular, eles não olham se o celular caiu na privada, se você passou por cima, com o carro por cima, eles não olham. Eles vão lá e trocam. E você vai sempre com medo, né? Então, você pega lá, caiu na privada, na época, eu lembro que caía na privada o celular, né? Que a gente punha no bolso, não estava acostumado, né? Derrubava no chão, escapava na mão, né? Você chegava lá morrendo de medo, né? Será que vão descobrir que foi um falha do usuário? Eles não olhavam. Tá aqui o outro celular. Você fala, meu, eu tenho amigos que compraram esse Apple Care que até hoje compram. Eu falo assim, meu, não tem conversa. Funciona mesmo. E oficina mecânica a gente vê a mesma coisa, né? Boa. Quando o cara reclama e você resolve, daí sim a fidelidade acontece. Mas, o César, o grande problema é assim, que para você realmente ter esse nível de confiança, esse nível de prestação de serviço, ele é demorado, né? Sim. Porque você precisa mudar a cultura, inclusive, do nosso setor, né? Então, quando alguém vai trabalhar conosco, ele tem que ter a mentalidade que ele está ali para solucionar problema. Que ele tem uma estrutura, ele tem o gerente da loja dele, ele tem um supervisor, ele tem um promotor, ele tem um gerente comercial, e olha, tem 5 pessoas para resolver. E se nenhum deles resolver, o diretor da empresa vai resolver. Então, essa cultura é que nós temos que mudar. Porque falar, não, ó, liga para o fabricante, ó, tá aqui o 0800 da fábrica. Meu amigo, a partir do momento que eu forneci a peça, eu vendi para esse cliente, que eu tenho parceria com as grandes indústrias, e nenhuma indústria até hoje deixou a nossa empresa na mão, elas são parceiras, né? Então, nós vamos lá juntos e resolvemos o problema do nosso cliente. Então, essa cultura tem que ser bem trabalhada, e não é fácil, porque hoje todos nós temos esse problema com relação a colaboradores, né? E para embutir isso, não é que ela custa dinheiro, ela custa tempo, ela custa treinamento, capacitação. Você falar 1, 10, 15, 20 vezes, você dá exemplos, né? Então, eu cobro isso muito dos gerentes que estão na loja, no dia a dia, que dê um bom exemplo para a equipe, né? Que se o próprio gerente falar assim, ó, eu não posso resolver isso, cara, que exemplo que ele está dando para o nosso atendente, né? Para o nosso consultor. Então, tudo isso é trabalhoso, né? Então, talvez as pessoas optem, não, olha, eu vendi baratinho, você quer que eu faça o quê? Você quer preço? Você queria baratinho, tá aí o baratinho, né? Porque para você oferecer valor é custoso, não só em dinheiro, mas principalmente em tempo, né? E eu até pus um texto esses dias que o líder, né? O texto era o seguinte: você, líder, quer investir na sua equipe, invista o seu tempo, né? Isso aí. Então, é muito importante isso, esse conceito que a gente tem que usar, não só no nosso setor, né? Em todos os setores, né? O líder, ele tem que investir na equipe, ele tem que escutar, ele tem que capacitar, ele tem que estar junto, ele tem que ensinar, ele tem que ter paciência, né? E principalmente humildade, né? Boa, boa. Senhores, para os finalmente aí, né? Se deixar a resenha, vai ficar aqui até 30 horas aí. E eu entendo que a porção sobre fidelização de cliente, ela foi bem, digamos assim, bem salutar, né? Aprecie com moderação, porque foi muita dica, foi muita informação bacana aqui. E aí, César, você aí começando aí as considerações finais aí, a hora do merchan aí, como é que o pessoal faz para te achar aí? Então, agora é a hora, meu amigo. Obrigado aí, o Jason, Carlos, João, por esse bate-papo. Obrigado aí pro pessoal ficar durante a gente 1 hora aí escutando a gente prosear e falar alguma coisa que a gente vivencia. E um abraço para todos. A gente se encontra www.oficinainteligente.com.br ou no Instagram, Oficina Inteligente, ou me procura lá, César Coimbra, nas redes sociais que eu também tô. Então, obrigado aí, pessoal, pela essa troca, viu? Show de bola, show de bola.
E aí, Carlão, vou deixar o João por último aí, vai, Carlão. Agora é a hora do merchan. Não, só queria agradecer aí a todos aí pela colaboração, pela participação, a você pelo convite, a confiança da revista, né, conosco. E eu estou nas redes sociais, Carlos Maia Oliveira, eu tenho lá no Instagram, é mais o pessoal, né, mostrar o netinho, a família e tal. Eu coloco muito, todos os domingos eu coloco uma matéria no LinkedIn, né, da parte de atendimento, da parte de liderança, que eu gosto de trocar experiências. Então é só clicar lá, Carlos Maia Oliveira, que eu tô nas paradas, como diz por aí. Boa, obrigado, Carlão. Para todo mundo aí, pela chance, obrigado a você. Não, que isso, pô, vocês estão dando mal aí. Eu vou deixar uma dica aqui para você, Jason, que eu sei que você é um cara empreendedor e tudo mais. Eu acho que esse bate-papo hoje, como eu falei, ele foi muito sintético, né? E essa parte de atendimento, a parte de fidelização, a parte de liderança, nós temos, acho que levar mais informações, né? Fica aí a sugestão até de criar módulos específicos e tal para vocês aí, para todos nós aí aprendermos, né? Show de bola. E aí, João, como é que faz para a turma te achar aí, meu amigo? Pô, Geisa, primeiro, obrigado aí pelo convite. Pô, prazer imenso aí rever o Maia, rever o César aí. Prazer também. Legal a cadeia, né? A experiência do distribuidor, o prestador do software e o reparador na ponta, acho que é bem bacana discutir esse tema assim com a cadeia toda, né? Então, mas concordando aí com o Maia, né? Acho que tem vários segmentos, né? E acho que tem assunto aí para mais. Tem bastante. Sequência aí. Obrigado aí pelo convite. O site da oficina é victory.com.br. Eu estou no LinkedIn também, João Victor Martins. É fácil de achar lá também. Eu fico à disposição aí para quem quiser conversar também, conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá na oficina. Estou à disposição. Show de bola, senhores. Obrigado aí. Para mim é uma honra toda vez que eu vejo e escuto os especialistas aí, a turminha que fica na primeira cadeira ali, só olhando e aprendendo, né? Então, toda vez que tem vocês aí, eu sou o primeiro a sentar na cadeira e ficar apreciando e trabalhando e pensando aqui como que pode extrair mais de vocês aí, né? Porque eu sei que a estrada que vocês têm de mercado aí é muito importante. E é isso aí, pessoal. Ficou aí mais uma vez, os especialistas da reparação, dando aquela dica, e vai ter mais especialistas aí também, pode ter certeza que o que sair daqui pode escrever que o pessoal está compartilhando de verdade isso daí, daquilo que eles aplicam, não daquilo só que eles sabem. Isso que é o mais interessante, né? Os caras aqui não só falam por falar porque leram ou porque... Não, porque os caras, no dia a dia, executam isso, e para mim é uma honra. Senhores, muito obrigado e tamo junto aí. E, ó, pessoal, especialista da reparação, na TV Reparação Automotiva, com esses feras aí. Valeu, rapaziada. Valeu. Obrigado, valeu, viu? valeu. Obrigado, valeu. Tchau.